noite. Boa noite. É bom, muito bom ter todos Oi. aqui. Muito obrigado para o IPPE também pela oportunidade de estar aqui com vocês, por todas as empresas que estão por trás desse projeto lindo. E hoje vamos falar de um tema muito gostoso: felicidade e propósito. Se quiserem ligar as câmeras, fiquem à vontade também para poder fazer sugestões aqui no site, conversar comigo pelo site, que a gente vai dialogando e fazendo a palestra. Perfeito? Podemos começar? Vamos Podemos. lá. Podemos começar aí colocando, né, Felipe, o nosso vídeo dos patrocinadores. Isso mesmo. Pessoal, estão me vendo certinho? Estão me escutando? Tudo certo aí, né? Dá um joinha aí para mim. Tudo Sim, estou certo? escutando e ouvindo. Perfeito. Boa noite a todos, tudo certo, professor? Valeu, gente. Pessoal, esse é o IPPE, convido a todos a conhecer. Eu, particularmente, me apaixonei, fiz um curso lá e me apaixonei pelo processo. Tem professores incríveis e eles dão vários cursos para o pessoal da terceira idade, principalmente, poder aprender a empreender, tá? Então, depois sigam as páginas lá do IPPE que vocês vão gostar demais de todo o conteúdo. Vamos começar com um vídeo sobre propósito. Esse é o pré-vida, de antes do nascimento. Antes do nascimento? Isso, Escola da Vida é o nome correto, coisa do marketing. Eu me lembro bem da primeira vez que eu fui a um jazz club. Eu fui arrastado pelo meu pai, mas aí eu vi um cara e ele mandava as notas com tanta vontade. Foi aí que tudo começou. Foi nesse momento que eu me apaixonei pelo jazz. Gente, se esforçou e te deu educação, não pode virar um homem de meia idade que lava as cuecas na minha loja. Vale a pena morrer por esse negócio de viver? Concorda comigo? Eu nunca imaginei que fosse tão intelectual, Joe. Achei que tinha ido só pra escola de música. Olha só, eu preciso voltar pra casa. É difícil, eu sempre passo perto. Quase consigo realizar o meu sonho, mas aí alguma coisa acontece. Você me entende? Mãe, eu não queria mentir pra você. Mas tá certa. Eu não consigo te falar tudo. Porque a música é o meu maior sonho e você não apoia. Joe, eu só quero o seu bem. Tocar numa banda igual a essa é o que eu busco há anos. Aí vem a chance da minha vida e eu perco. Minha vida foi uma ilusão. Música é tudo o que eu penso. Do momento em que eu acordo de manhã até o momento em que eu vou dormir à noite. Acha que sonhar mata a fome de alguém, Joey? A questão não é essa. Isso não é sobre a minha carreira, mãe. Isso é a minha razão de viver. Aliás, o que achou da Terra? Eu achava que era um terror. Mas... Só... Olha o que eu achei. A sua mãe costurou seu terno com essa linha minúscula. Eu tava nervosa e o Des me deu isto. Aí um cara no metrô gritou comigo. Eu fiquei assustada. Mas eu gostei de sentir aquilo. É que eu
eu venho pensando nesse dia faz... Bom, a vida inteira. E eu achei que ia ser diferente. Na verdade, eu achei que podia ter alguma coisa errada comigo. Entende? O medo de não ser feliz aqui na Terra. Não tem que ter propósitos. De onde tirou essa ideia? Porque eu tenho um piano, eu sei que eu nasci pra isso. Essa é a minha missão. A missão não tem nada a ver com propósito. Ah, os mentores e suas paixões, seus propósitos, seus motivos de vida. Eu vi isso, viu? Sua missão não é o seu propósito. Você preenche esse último espaço quando tá pronta pra vir aqui viver. Mas eu tenho certeza de que eu vou aproveitar cada segundo. Boa noite, doutor Felipe. Boa noite. Quem falou aí? Tudo certo? Vamos lá, Tudo em gente. paz? Tudo bom, graças a Deus. Pessoal, esse vídeo é de um filme excelente que eu adoro, que chama Soul. E ele fala muito dessa questão do propósito. Eu não sei se alguém já viu, mas é uma das indicações da nossa noite aqui. E uma das perguntas que a gente vai fazer hoje, se perguntar muito aqui, é a questão de qual é o seu propósito, né? Qual que é a sua missão de vida? O que que você veio fazer aqui na Terra, né? Tem muita gente perguntando sobre isso hoje em dia. E aí eu vou contar para vocês, para a gente poder iniciar, um pouquinho da minha trajetória em busca do meu propósito, tá? Então, eu nasci ali em 1991. Essa é uma foto com meu pai ali, vocês podem ver. E aí, em 2010, eu tive que fazer a minha grande escolha, né? Que é o que a gente chama da grande escolha, que é quando a gente tem que decidir o que a gente vai ser quando crescer. Todos nós já tivemos que decidir isso alguma vez na vida, né? E no meu caso, eu tinha algumas dúvidas e tudo mais. O meu pai é médico, minha mãe é fisioterapeuta, mas eu nunca quis seguir muito pela área da saúde, sabe? E aí minha grande escolha foi a arquitetura e urbanismo. E aí eu vou contar para vocês até que ponto eu cheguei para me tornar consultor, gestor, palestrante, o tanto que eu rodei para poder entender o que eu realmente queria e o que eu realmente gostava, né? Então, em 2015, eu formei na arquitetura lá no UFMG, comecei a trabalhar na área. E, assim, a arquitetura é um curso apaixonante, porque eu adoro história, adoro arte. Então, a arquitetura realmente... Eu amo o olhar que a arquitetura me deu. Só que chegou uma hora que eu formei em 2015, comecei a trabalhar muito nessa área de arquitetura de interiores, sabe? E aí, em 2018, eu comecei a me conhecer muito profundamente. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a entender que eu amava arquitetura, mas eu não amava fazer arquitetura todos os dias. E aí? O que eu faço agora, né? Eu estava no final do meu mestrado, na área de arquitetura, formei no mestrado, mas foi exatamente nesse meio termo, em 6 meses que faltava para eu formar no meu mestrado, que eu entendi que eu não queria seguir na área da arquitetura. Então, eu estava indo para uma direção, tive que ir para outra direção. E aí eu comecei, às vezes quando a gente está em busca do nosso propósito, do que a gente quer, às vezes a gente, pelo menos na minha experiência, né? A gente primeiro começa a entender que o que a gente não quer. Então, eu sabia que eu não queria a área da arquitetura, mas o que de fato eu queria? Foi aí que uma terapeuta minha da época me mandou. Eu estava indo para essa área mais comercial da coisa, sabe? Porque eu tenho esse traquejo mais da comunicação, do comercial, mas aí uma terapeuta minha na época chegou para mim e falou assim: Felipe, só para tirar de vista, o meu marido ele fez uma carreira na área de consultoria, lá na Falcone. Quem sabe você vai para essa área, vai que você gosta. Eu me lembro até hoje, gente, de eu entrar no site da Falcone e ficar lá 2 horas olhando aquilo, vendo aquilo e falando: é isso, eu amo consultoria empresarial.
Mas como que eu vou de arquiteto para consultor, né? Existem grandes desafios nessa mudança. Foi aí que eu entrei, eu tive, e não dá para citar minha trajetória sem citar uma grande mestra que eu tive, que foi a Jaqueline Rezende. Ela me acolheu lá na CIS, eu comecei a me desenvolver na minha carreira mesmo lá na CIS, ela tinha um plano de desenvolvimento de carreira, e eu falei com ela que eu queria para essa área de consultoria e tudo mais, e eu não sabia, de fato, que eu estava numa empresa de consultoria. Foi então que eu comecei meu processo, ela gostou muito do meu perfil e me chamou para trabalhar na empresa. Comecei, gostei demais e tudo mais, só que existem grandes dificuldades também. Não sei se alguém aqui já viveu, depois vai compartilhar, vocês podem compartilhar com a gente, se alguém já viveu essa transição de carreira. Foi um período complexo, porque eu tive que baixar muito meu padrão de vida, né? Eu estava recebendo X e comecei a receber X dividido por 5. Mas eu queria tanto aquilo que eu comecei a estudar muito aquilo. Foi então que eu comecei a ir para a área de gestão de pessoas, porque a antiga empresa que eu trabalhava, eles eram muito fortes nessa área. Então eu comecei a entender da mente humana. E eu nunca pensei em ser terapeuta, ser gestor de pessoas. Teve uma época da minha vida que, inclusive, eu achei que eu era meio antissocial, sabe? Só que depois eu comecei a ver, quando eu comecei a estudar as pessoas, estudar a mente humana, eu comecei a ver o que está por trás da ação das pessoas. E aí eu comecei a amar pessoas. Então essa é a minha paixão. E aí eu comecei a desenvolver essa paixão nessa grande mudança aqui. Foi quando a gente criou um núcleo de felicidade e propósito. Eu tive a oportunidade de estar em vários lugares dando essa mesma palestra aqui de felicidade e propósito. Essa aqui é uma foto lá no Acirantão, não sei se alguém conhece ele aí, mas estive lá também com eles. E comecei a me desenvolver nessa área. E tudo começou a me levar para a área de pessoas. Eu comecei a ver que é aquilo mesmo que eu amava. E aí eu fui fazer uma pós em psicologia transpessoal aqui em 2019. E aí comecei a fazer essa pós, comecei a entender mais ainda de pessoas e comecei a me apaixonar ainda mais por esse mundo. Só que existia uma parte de mim que me falava muito de um outro propósito meu, que era o propósito social. E é engraçado, eu estava no segundo setor, estava trabalhando numa empresa de consultoria, mas existia alguma coisa aqui dentro falando, Felipe, existe um propósito social aí dentro. Você tem que dar para o mundo, voltar para o mundo parte do que você conseguiu. Foi aí que eu tive a oportunidade de entrar para ser coordenador, gestor de um projeto social que chama Ajuda Aí. E aí eu comecei a me embrenhar nesse terceiro setor e comecei a fazer muitas atividades sociais. Fiquei lá de 2021 até agora há pouco, me formei na psicologia transpessoal e foi aí que eu e um amigo meu, o Elbert, nós criamos o AMAT. O AMAT é um projeto social que oferece terapias integrativas a custos sociais. É um projeto lindo. O que é que na época a gente pensou? A gente falou, nossa, a área de terapias realmente salvou nossa vida. Foi lindo para a gente esse processo. Porém, essa área, ela é muito... Não são todas as pessoas que têm acesso hoje a uma terapia, a psicólogos, né? Então, a gente pensou e criou esse projeto. Eu continuei lá no Ajudaí, com o Amet, assim, desenvolvendo a parte e tudo mais. E agora, em 2024, saí da empresa. Voltei de viagem, resolvi receber a notícia que o projeto talvez ia ser descontinuado e que eu teria que sair do projeto. E aí eu comecei a me perguntar novamente, gente, o que é que eu quero? Qual que é o meu real propósito? O que é que eu sou bom de verdade? O que é que eu posso lhe dar de melhor para o mundo? Foi quando eu comecei a me reencontrar com alguns propósitos. Primeiro, essa área de gestão de pessoas, palestras, que tinha um tempo já que eu não me desenvolvia nisso. E criei uma loja lá no Mercado Novo com meu irmão e esse amigo meu, também sócio lá do Amet.
que chama Recanto. E foi aí que eu me reconectei. Olha como é que o mundo é louco. Eu me reconectei com a arquitetura no Recanto, porque o Recanto oferece arte e artesanato. Então, é uma forma diferente da gente ressignificar também a vida, tá? Essa é a minha história, só para a gente poder começar e vocês conhecerem um pouquinho de mim. Vamos lá. Quando a gente fala de propósito, gente, existem vários lugares que falam sobre isso. Como encontrar um propósito? E aí que a gente entra na filosofia oriental. Então, de acordo com o Ikigai aqui, o Ikigai, a gente pode encontrar o nosso Ikigai aqui. O que é o Ikigai? Primeiro você tem que pensar, esses exercícios vocês podem aplicar todos depois, viu, gente? Primeiro você tem que pensar naquilo que eu sou bom, o que eu sou bom de verdade. Isso, ela é uma conjunção entre a sua paixão e a sua profissão. Depois você pensa naquilo que você ama fazer, aquilo que você tem paixão. Isso está muito vinculado à sua paixão e sua missão de alma. E aí é importante que a gente comece a pensar também o que o mundo de fato precisa, né? Isso está muito ligado à sua missão, ao seu talento, aquilo que você pode dar de melhor para o mundo. E aí é importante que você pense também pelo que você deve ser pago. Por quê? Às vezes o nosso propósito está muito afiado, mas às vezes a gente não consegue se sustentar por meio daquilo, não é mesmo? Então é importante que a gente pense nisso também na nossa estabilidade financeira. Segundo os orientais, se a gente juntar isso tudo, a gente consegue atingir o Ikigai aí, que seria, na minha concepção, uma espécie de propósito. E aí o mundo inteiro, gente, começou a falar sobre propósito. Antigamente, o pessoal não falava muito de propósito, não, né? Vocês lembram? Vocês pensavam assim antigamente, qual que é o trabalho que eu vou fazer? Hoje, as pessoas estão pensando muito em algo que vai além. Não apenas naquela coisa que te dá dinheiro, que você pode fazer para poder se sustentar, mas o que eu amo? Qual que é meu propósito? Então, o mundo inteiro começou a falar sobre propósito. E as empresas começaram a constatar que as pessoas que tinham propósitos naquilo que elas fazem, elas são 3 vezes maior, têm 3 vezes mais disposição de permanecer na empresa, 10 vezes superior é o retorno para os acionistas, 120% maior é o desempenho das marcas que se associam ao bem-estar natural. Então, as marcas começaram a ver que aquilo dava dinheiro para poder desenvolver. Dava lucro, de fato. Você ter um funcionário com propósito, que esteja cumprindo uma missão, um propósito, isso leva pessoas mais engajadas, 5 vezes mais engajadas, e corta até pela metade doenças degenerativas como Alzheimer. Hoje a gente tem falado muito das doenças também. Quem não conhece alguém que está com depressão? Eu tenho visto tantos casos assim, né? Pessoas que estão com depressão, crise do pânico, quanta gente nesse mundo está surtando aí, né? Então, por isso que é tão importante a gente pensar também no nosso bem-estar, no que de fato nos faz bem. A palavra propósito, ela começou a ser tão difundida que as marcas começaram a pensar nisso. Afinal, qual que é meu propósito? Então, a Dove criou um propósito, criar um mundo onde beleza seja uma fonte de confiança e não de ansiedade. A Apple tem o propósito de mudar o mundo e a forma como as pessoas se comunicam. E a Havaiana, levar a alegria de viver do brasileiro ao mundo. Vamos ver se a Havaiana está cumprindo com o propósito dela nas suas mídias. Já reparou? Sempre que a gente coloca Havaianas, puf, algo bom acontece. Hã? Acho que é porque elas deixam a gente mais leve, mais alta astral. Sei. Olha só. Opa! Oi! Quer que eu arme a barraca? Eu vou tentar, hein? Amiga, acho que a minha não... Calma, não exagera. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Triângulo, triângulo. Um tchauzinho pras meninas. Triângulo.
Toda a propaganda da Havaiana é assim, né? Vocês já viram outras, onde a Havaiana traz muito essa felicidade, essa alegria do brasileiro. E aí, o que é que acontece? Várias celebridades também do mundo inteiro começaram a falar do propósito delas. E do processo em busca desse propósito e da questão da insistência no propósito também. O Walt Disney, por exemplo, às vezes a gente olha para essas celebridades, né, e acha que eles são extraterrestres, pessoas de outro mundo, pessoas inatingíveis, mas todos eles têm uma história como todos nós, né? Então, o Walt Disney, por exemplo, antes dele ser o Walt Disney, ele passou por várias empresas, sem ter grandes destaques. Ele se tornou listrador e então ele foi demitido. E o seu chefe falou com ele que ele não tinha imaginação, não tinha ideias originais, vejam só. Foi aí que ele viveu um dos momentos mais difíceis da vida dele, onde ele ficou desempregado, passou até fome. Pegou o irmão dele e falou assim, vamos criar uma produtora? Vamos. Criou uma produtora, vendeu um desenho, que foi o primeiro desenho que ele vendeu lá para a Universal, vendeu o desenho dele. E depois ele teve a grande ideia que mudou tudo na vida do Walt Disney, né? Criar o Camundongo, que é o mais conhecido e famoso do mundo, que é o Mickey Mouse. E depois vocês sabem tudo que aconteceu com ele, né? Quem não ama a Disney aí? Eu amo. A gente tem a Oprah, por exemplo, né? Uma das maiores apresentadoras da história. Ela teve uma infância duríssima, passando por diversas situações de preconceito, violência sexual. Ela foi expulsa de casa, foi para a casa do pai dela, mas mesmo assim ela teve resiliência no sonho dela, no grande sonho dela, que era trabalhar na TV. E conseguiu, de fato. Só que, um momento, ela foi substituída por uma outra âncora do jornal, porque seu chefe achava que ela não possuía perfil para trabalhar na televisão. Vejam só. Foi aí que ela criou The Oprah Winfrey Show, que quebrou todos os recordes e ela é a apresentadora hoje mais bem paga da história do universo. A gente tem a criadora daquele livro, daquela série do Harry Potter, vocês lembram dela? Fez muito sucesso, continua fazendo, né? Desde cedo, ela adorava ler, escrever, inventar histórias, isso era um dom bem nato dela, sabe? Só que chegou uma hora que ela ficou desempregada. E aí ela viu, o que eu vou fazer? Será que eu vou seguir no caminho desse propósito ou não? Foi então que ela teve uma filha, entrou em depressão, teve um relacionamento que não deu certo, e aí ela começou a escrever o livro Harry Potter, do bruxinho, né? Ela recebeu inúmeras negativas de várias e várias editoras, até ser aceita por uma. Uma acreditou nela. E hoje ela é nomeada pela Forbes como a primeira pessoa a ficar bilionária escrevendo livros. Então, às vezes, quando a gente tem um sonho, gente, é muito importante que a gente vá atrás dele, independente do que as pessoas falem. Quem aqui já teve um sonho que as pessoas falaram assim, não vai dar certo não, não vai dar certo não, você foi lá e fez, né? Essas pessoas estão aí para poder nos trazer um pouquinho disso, tá? Aqui eu trouxe também alguns livros, né? Afinal, Oi? Oi, a Kátia, ela está com a mão levantada. Kátia, você deseja fazer alguma pergunta? Meu Pode amor, falar, Kátia. tem uma aluna aí, uma participante, que ela não está conseguindo ouvir a palestra do professor Felipe. Por gentileza, teria jeito de vocês darem um suporte para ela, por gentileza? Ela está aqui pedindo ajuda. O Elison já colocou aqui como que ela deve fazer. Tem um vídeo, é só ela seguir para ativar o som. Você pode explicar um pouquinho melhor, né, Elson, para ela aí, por favor? Sabe por quê? Porque acho que ela está com dificuldade, viu? Um beijo para vocês. Tchau, gente. Vou tentar abaixar a mãozinha. Vou tentar abaixar a mãozinha aqui. Vocês sabem que eu sou só catita, viu? Deixa eu ver se eu consigo tirar a mãozinha. Cadê os meninos? A Kátia, pessoal, uma das minhas primeiras professoras. Vocês acreditam? E até hoje estamos aí juntos. Amo demais. Vamos lá, pessoal. Então, o que acontece? O mundo inteiro começou a falar sobre felicidade. Afinal, está todo mundo procurando ela, né?
Tá todo mundo procurando propósito, mas ninguém sabe direito o que é esse tal de propósito. Então, existem vários livros que contam isso. O Jeito Harvard de Ser Feliz, a gente vai aprofundar mais nele aqui na palestra, que foi uma das grandes inspirações dessa palestra. A gente tem o livro Propósito. Esse livro aqui do Dan Heater, Sendo Você Mudando o Mundo. Estou com ele aqui, inclusive. Incrível, incrível. Indico para todos lerem. A gente tem outros grandes clássicos, né? O Velho e o Menino. Tem o próprio Ikigai, que eu apresentei aqui. Tem um livro sobre ele. O próprio Dalai Lama fez um livro sobre a arte da felicidade. Cortella, Karnal, Pondé se juntaram para poder fazer a felicidade e modos de usá-la. Esse livro aqui, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, teve uma vez que um amigo meu foi mudar para São Paulo para trabalhar num grande banco e eu dei esse livro para ele. Falei, eu acho que você vai precisar. Né? Eu não sei se ele leu, não, mas existem algumas coisas que às vezes a gente só vê quando a gente desacelera um pouco. Vocês já notaram isso? E aí tem outros, né? Uma Vida com Propósito, o Cortella lançou outro livro, Por que Fazemos o que Fazemos, para a gente poder raciocinar um pouquinho mais nessa questão do propósito. Temos grandes filmes também que falam sobre isso. Vocês vão postando aqui, vocês já viram algum deles? Vai comentando aí na nossa caixa. O primeiro deles, a gente vai falar dele também aqui um pouquinho, A Procura da Felicidade, com Will Smith, um filme lindo. A Natureza Selvagem, história de um jovem que sai em busca dos seus sonhos de liberdade, e aí a procura de um propósito maior, de uma outra forma de viver. Mas ao longo do filme vocês vão ver que ele também tem vários insights. E uma das grandes lições do filme é que a felicidade ela só é completa se a gente compartilha ela com outras pessoas. Tem um filme muito legal, que é esse Senhor Estagiário aqui, que é um senhor que queria muito atuar e foi trabalhar numa empresa e teve um destaque enorme. Muito legal, uma comédia. Comer, Rezar, Amar. A Oprah, né, eu citei ela aqui há pouco, ela criou é um documentário, tá? A Oprah e Viola, onde eles contam um pouco sobre a vida delas, principalmente a Viola traz um pouco sobre a vida dela, carreira e essa insistência também pelo propósito. A Viola, ela é uma grande atriz que ganhou inclusive o Oscar. Tem o filme Intocáveis, que trata muito da felicidade. Era um homem muito rico, milionário, mas que se via infeliz. Será que isso é possível? Uma pessoa milionária se vê infeliz? Ele tinha uma deficiência também, ele era paraplégico, mas encontrou a felicidade no compartilhar com esse grande amigo dele. Esse filme aqui, Niad, está no Netflix, é incrível também, é lindo. Ele fala muito dessa questão do propósito, da sede de vencer. Essa nadadora aqui é uma história real. Essa nadadora aqui, ela tentou ir dos Estados Unidos até a Flórida, se eu não me engano, em mar aberto. E ela tentou isso aos 30 anos. E durante o filme, trata muito da história dela, que ela, depois de 30 anos que ela tinha tentado e não tinha conseguido, ela começou a tentar de novo. E as pessoas falavam que que ela nunca ia conseguir, ainda mais naquela idade, e ela tentou, e uma das grandes coisas que ela falava é o seguinte: com meus 30 anos eu podia ter até o físico, mas eu não tinha o mental. O mental eu tenho agora. E ela foi lá e conseguiu. Foi a primeira nadadora a nadar essa distância em terreno livre, né, no oceano. O filme Soul, que trata muito dessa questão do propósito, que a gente viu aqui um pouquinho dele, também indico para todo mundo, ele é da Disney. O Rap e o Pat Adams também, que a gente sabe que aquele doutor ali ele tinha um propósito maior, né, gente, no processo todo conduzido por ele. Eu também Felipe, acho, né? Oi. boa noite. Deixa eu Boa te falar. noite. Eu não sei se é o caso desse filme, mas um filme assim, que me causou uma felicidade assim, ao extremo, que eu vibrava, era aquele Estrelas do Amanhã. Estrelas do Sabe qual é? Amanhã? Estrelas do Amanhã.
esse não vi ainda, vou anotar aqui na minha lista. Ele é, Estrelas do Amanhã. Aí, esse mesmo, pessoal. como é que fala? Da M, ai gente, IBM, IBM não, como é que é aquela marca famosa? Que é aquela, ela era uma mulher negra, e se não me engano até eu esqueci o nome dela, da atriz. Só que eu vou tentar resumir. Baseados em fatos reais, né? E ela, só por ela ser negra, ela é extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Então, assim, ela fazia, ela era um computador humano. E foi ela quem conseguiu fazer o cálculo para o foguete ser lançado e voltar. É mais ou menos isso aí. Depois você assiste para você ver. Gente, mas aquilo ali eu ficava assim, toda vez que eu assisto, eu fico assim, me dá uma alegria tão grande, justamente por isso, porque elas eram, tinha a ala das pessoas negras e das pessoas brancas. E tinha uma branquela lá, assim como eu, né? Que ela pegava muito no pé das pessoas de cor negra. E justamente a pessoa de cor negra era a mais inteligente. Quando você como dizia, vai se lascar a branquela. Mas eu assim, eu vibrava, eu pulava de alegria. E ela realmente, acho que ela teve um propósito e que atingiu o propósito dela. Né? Então ela foi reconhecida a mulher mais inteligente do mundo. Depois você assiste para você ver. Que Estrelas lindo, do que Amanhã. Nossa, é lindo. muito bom. Estrelas do Amanhã. Vou ver Estrelas com do Amanhã. certeza, gente. Eu tô vendo muito comentário aqui, ó, do pessoal com outros filmes também. Enfim, É tem tanto muito filme bom. bacana, né, gente? Tanto filme legal que traz uma inspiração para a nossa vida, dá aquele Isso, choque. isso mesmo, é Estrelas Além do Tempo. Isso Estrelas Além do Tempo. isso, Ah, isso. Atropelei. Isso aí, é Estrelas Além do Tempo. Muito perfeito. bom. Muito obrigado pelo comentário, viu, gente? Sempre que vocês quiserem participar, essa palestra é para a gente fazer juntos. E olha só, sempre que tiver esse insight aqui, vocês vão ver que eu vou trazer vários insights aqui na palestra. É para vocês pensarem na sua própria vida. Então, essa pergunta, o que que você faria até de graça? Pessoal, para mim, e essa pergunta está muito no cerne do propósito, sabe? Porque quando a gente pensa, às vezes, no nosso dom, no nosso talento, aquilo que a gente quer, aquele propósito de alma, aquilo que grita na nossa alma, às vezes é uma coisa tão nata, que a gente faz com tanta facilidade, que a gente não dá nem bola, que a gente acha que a gente não pode ganhar dinheiro com aquilo, que a gente não pode se sustentar com aquilo. Então, começa a perguntar, o que que você faria até de graça, que você tem um prazer tão grande para fazer e você faz com tamanha destreza, que você faria até de graça. Começa a pensar um pouquinho nisso. Bom, o que que aconteceu, pessoal? Aqui a gente vai entrar mais fundo na nossa palestra, tá? O que que aconteceu? O pessoal lá de Harvard, um professor que chama Tal Ben-Shahar, ele começou a estudar a tal da felicidade. E ele começou a ver que a cada 5 alunos de Harvard, 4 sofriam com depressão. Ele fez uma pesquisa e descobriu que 45% das pessoas apenas estavam felizes no trabalho, e 55% das pessoas estavam extremamente infelizes. Os índices de depressão hoje são 10 vezes mais altos que em 1960. Por que a gente está tendo essa grande crise? Né? Será que a gente está indo no caminho certo? Não está? Esse é um momento para a gente poder refletir sobre tudo isso. Um dos grandes pontos que ele começou a estudar é o seguinte: por que que a gente acha, o que que vocês acham que vem primeiro? Sucesso profissional ou a felicidade? O sucesso profissional ou a felicidade? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, pensando assim, eu só vou ser feliz quando eu tiver sucesso profissional. Eu vou postergar toda a minha vida, eu vou deixar de ter uma vida social, eu vou deixar de ter filhos, eu vou deixar de viver para poder alcançar o sucesso. E depois disso eu vou ser feliz.
E essas pessoas ficam buscando isso por anos. E às vezes chegam lá, naquele sucesso profissional, né, naquele status profissional. Quantas pessoas você conhece que têm um grande status profissional, mas às vezes estão infelizes no trabalho? Eu conheço algumas pessoas assim. E aí, esse professor de Harvard, ele começou a estudar isso e começou a ver que não, a gente tem que buscar a nossa felicidade antes, para então a gente alcançar o sucesso profissional. Será que ele está certo? Será que não? E aí, outra coisa, né? Quando a gente tem pessoas mais felizes, a gente tem para as empresas aí, para os empresários aí, né? Para pensar no propósito dos próprios funcionários também. Será que seus funcionários estão em o mesmo propósito da empresa de vocês? Porque funcionários com propósito, eles trazem mais produtividade, criatividade, aumentam o clima corporativo. Pessoas alegres têm mais criatividade, não tem? Então é isso. Essa questão de propósito. E aí a gente começa a se perguntar, o que é de fato felicidade? Né? Eu comecei a me perguntar assim, beleza, eu vou fazer uma palestra sobre felicidade, mas o que é felicidade? Vocês concordam comigo que a felicidade ela é muito relativa de pessoa para pessoa? O dicionário fala, eu pesquisei no Aurélio, o dicionário fala que felicidade é qualidade ou estado de quem é feliz. Estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Aí eu perguntei para o chat GPT também, falei, já que está nessa onda de chat GPT aí, vamos perguntar para o chat GPT o que é felicidade, que eu não estou sabendo responder. E o chat GPT me deu uma resposta. A felicidade é um estado emocional positivo e duradouro. Vocês concordam que a felicidade é um estado duradouro? Não sei. Eu acho que a felicidade também ela vem em flashes. Vai ter momentos que a gente vai estar menos feliz, vai estar momentos que a gente vai estar mais feliz. Vocês concordam? Se a gente for ver esse sempre no topo, sempre muito feliz, a gente nem ia saber o que é a felicidade. Às vezes é necessária a tristeza para a gente poder saber valorizar os momentos em que a gente está extremamente feliz. E aí ela fala que ela é caracterizada por sentimentos de contentamento, alegria, satisfação, bem-estar. Embora seja uma experiência subjetiva, e aí eu concordo, e única para cada indivíduo, geralmente está associada a uma sensação de realização pessoal, conexão social, propósito de vida e equilíbrio emocional. Felicidade é o que toda pessoa quer, estado emocional de quem está satisfeito, enfim, existem várias formas de se ver a felicidade. Mas, afinal, o que é felicidade para você? Se pergunta o que é felicidade para você, porque para uma pessoa, a felicidade pode ser ganhar na Mega Sena. Ó, eu quero ser rico, felicidade para mim é isso, e está tudo bem. Agora, felicidade para uma outra pessoa pode ser viver na praia com uma qualidade de vida maior, ou no exterior, ou seja lá onde for. Então, o que é felicidade para você? O que te traz felicidade genuína? Tenta pensar assim nos momentos em que você esteve muito feliz e onde você estava, com as pessoas que você estava, enfim, o que é felicidade? E aí a ciência também estuda a felicidade, né? Então a ciência fala que para a gente ser feliz, atingir esse estado de êxtase, de alegria, a gente precisa liberar alguns hormônios no nosso corpo. Exemplo da dopamina, que está muito ligado aos exercícios físicos, e aí a gente dormir bem também, né? Às vezes a gente está meio infeliz, tá mal e tudo mais, mas às vezes a gente não está conseguindo dormir direito. Isso, segundo a ciência, ela gera certos aspectos que geram felicidade. A ocitocina, que ela é liberada quando a gente aprende a meditar, por exemplo, quando a gente dá um abraço caloroso em alguém que a gente ama, ou quando a gente faz um ato de generosidade ao próximo. Alguém aí já teve num projeto social, por exemplo, e falou assim, eu vou lá ajudar os outros, eu vou lá ajudar o próximo. Quando chegou lá, a gente foi mais ajudado do que ajudou. Eu, no meu processo, vivi isso inúmeras vezes. Porque quando a gente doa, a gente automaticamente recebe. Serotonina, né? Que é aquela questão da gente agradecer todos os dias. Por mais que a gente passe por dificuldades, e as dificuldades fazem parte da vida, todos nós temos, mas ser grato também pelo que a gente tem, pelo nosso processo, pelo que a gente já conquistou. Desfrutar da natureza, recordar momentos especiais.
e tem a tal da endorfina. E nada mais é quando a gente consegue também praticar os nossos hobbies. Tenta pensar nos seus hobbies. O que que você gosta de fazer? Teve uma vez que eu perguntei para uma conhecida minha qual que era o hobby dela. E ela é muito centrada, sabe? E ela chegou para mim assim e falou, hobby? O que é hobby? Falei, Lu, hobby é uma coisa que você faz totalmente por você, não pelos outros. Você faz por prazer e por que você quer, por você. Então, o que que é aquela coisa que você faz por você, que você faz sozinha, que você sai da sua casa para fazer? Tenta pensar nesses hobbies aí. Rir é ótimo para liberar endorfina, por isso que a gente precisa rir muito, estar com as pessoas e ter mais leveza, gente, leveza na vida. Cantar, dançar, tudo isso libera endorfina. E aí a gente vai para a grande primeira pergunta nossa. Dinheiro traz felicidade? O que que vocês acham? Vai postando aí. Eu acho que dinheiro traz um pouquinho de alegria, mas será que traz felicidade? Olha só como que a gente tem um sentido de felicidade ligado às questões financeiras. Pra vocês verem, a Mega da Virada de 2023 arrecadou 2 bilhões de reais, 2,4 bilhões de reais. O valor arrecadado pela Caixa com loteria em 2022 foi quanto? 23 bilhões. Então, tem muita gente que acredita que felicidade está alinhada a dinheiro. Esse valor é mais do que as pessoas gastam com livro, música, cinema, teatro e jogos esportivos juntos, somados. Então, as pessoas estão investindo bem nesse sonho de ser milionário. Mas será que, se a gente chegasse lá, a gente ia ser feliz? Os mesmos cientistas de Harvard começaram a estudar a felicidade. Eles deram palestras pelo mundo inteiro. E um desses cientistas começou a ver assim, que uma coisa é você falar de felicidade num ambiente corporativo, onde as pessoas são bem-sucedidas e tudo mais. Só que ele começou a estar em ambientes em que as pessoas estavam passando por fome, pobreza. Ele foi em vários lugares da África e tinha que falar sobre felicidade. E aí ele teve que começar a desconstruir um pouco as coisas. Foi aí que ele começou a ver, fazer uma pesquisa e descobrir que o seguinte, isso são valores em dólar, tá, gente? Mas se a gente trazer para o real, eu acho que vai ser mais ou menos assim também. Existe uma grande diferença entre o nível de felicidade de uma pessoa que ganha R$ 0 entre uma pessoa que ganha 150 mil reais por ano. Ou seja, uma pessoa que ganha aqui no Brasil, eu não sei, 5 mil reais, 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês, vamos no dólar, né? Seriam 10 mil dólares por mês. Existe realmente uma grande diferença entre aquela pessoa que ganha $1.000 e a pessoa que ganha 5 mil dólares. Por quê? A pessoa que está ganhando $1.000, ela não está comendo, ela não está vivendo bem, então ela está abaixo daquela faixa que dá um pouquinho de felicidade a ela. Porém, o que esses cientistas constataram é que não existe uma diferença tão grande entre pessoas que ganham 150 mil dólares por ano e uma pessoa que ganha 250 mil para cima. Eles começaram a ver que o dinheiro começava a não causar tanto impacto assim na felicidade dessas pessoas. Então a gente se pergunta, dinheiro de fato é sinônimo de felicidade? Ele realmente vai gerar essa felicidade que a gente espera? Embora traga, sim, muitas opções, traga para a gente muitas oportunidades na vida, talvez ele não seja a fonte final da felicidade. E aí a gente se pergunta também, e bens materiais, que podem vir através do dinheiro, lógico. Todos nós temos grandes sonhos de ter um carro, ter uma casa, de ter mais coisas, e não tem nada nem nada de ruim nisso. O que a gente está aqui falando é, será que quando a gente atingir um bem material desse, a gente vai ter felicidade? E aí a gente tem essa charge aí, né? Como que a gente sempre olha para a grama do vizinho, né? E imagina ela sempre mais verde.
Então tá a pessoa aí no ônibus falando que queria ter uma bicicleta, a pessoa da bicicleta infeliz porque queria ter um carro, o cara do carro querendo ter um carro mais novo, o outro querendo ter uma SUV, e o da SUV querendo ter uma Ferrari, o da Ferrari querendo ter um helicóptero, e o outro só querendo andar. Então, assim, quem aqui não passou já, eu, por exemplo, já passei por uma situação dessa, né? Eu tinha um sonho de ter um carro. Tinha um sonho de ter um carro. E aí fui juntando meu dinheiro de estagiário para poder comprar esse carro e fui e comprei o tal do carro. Passam uns meses. No início, tudo é lindo. Eu tinha um trem com aquele carro, uma felicidade enorme por aquele carro. E depois de uns meses, um ano, eu comecei a... esse carro tá ficando meio velho, não gosto dele, foi aí que eu vendi. Então, quantas vezes a gente espera muito uma coisa, quer muito uma coisa, mas quando a gente consegue, parece que a gente perde o tesão naquilo, parece que a gente só queria querer, parece que é só o desejo de ter que a gente queria ter, né? Então, eu te pergunto, se vocês quiserem ir anotando esses insights para vocês fazerem depois, podem ir anotando, tá? O que de fato é essencial para você? O que você não abre mão? Porque assim, eu, por exemplo, amo a casa que eu estou. Eu não abro mão. O que você não abre mão? O que você ama? Você ama a sua casa, por exemplo? Tá ótimo. Vamos começar a pensar naquilo que é essencial e naquilo que a gente tem só por ter também, só para comprar, só por acumular. E o corpo perfeito? A gente está numa época em que as pessoas buscam uma perfeição tão inatingível. Vocês já perceberam? Quantas pessoas buscam cirurgia plástica hoje? As pessoas têm medo de envelhecer, mas eu acho o envelhecimento tão bonito, tão lindo. E aí, às vezes, as pessoas estão entrando com doenças, elas estão começando a desenvolver doenças mentais, depressões, porque elas não se veem bem. As redes sociais, elas influenciam muito nisso. Teve uma pesquisa sobre depressão que pesquisou qual que era o tipo de pessoa que tinha mais tendência hoje à depressão. E o que eles descobriram que são principalmente as mulheres, e as mulheres novas, principalmente as mulheres mais jovens, mas principalmente as mulheres. Por quê? Fica nas redes sociais ali o tempo inteiro, a gente fica se comparando e parece que o padrão é totalmente inatingível. Essas duas pessoas aí, essas duas mulheres, a Giovanna Elbeck e a Angelina Jolie, vocês acham elas bonitas? Elas estão num padrão que a sociedade geralmente acha bonita, não acha? Mas elas já deram declaração de que elas entraram em depressão porque elas não estavam se achando bonitas o suficiente. Então, até que ponto essa perfeição que a gente busca, ela é algo atingível ou é algo que a gente aprendeu que tem que buscar pela aprovação dos outros? E aí eu te pergunto, você tem se admirado? Ou você tem uma tendência a se comparar muito com os outros? A lição que você deve aprender é que não importa qual é a sua aparência, seja você alto ou baixo, gordo ou magro, feio ou bonito, como seu pai. Você pode ser preto, amarelo, branco, não importa. O que importa é o tamanho do seu coração e a força do seu caráter. Isso é uma passagem da família Monstros. Alguém lembra aí desse episódio? Então, uma das perguntas que a gente precisa se fazer toda hora, eu estou feliz? Não é eu sou feliz. Inclusive, nessa palestra, eu ia colocar o sou. Mas eu acredito que a felicidade, ela é um estado momentâneo. Às vezes eu vou estar feliz, às vezes eu não vou estar feliz. Então, eu estou feliz nesse agora, nesse momento. Você está feliz? Se pergunta isso. De 1 a 10, o quanto que você está feliz?
Existem formas da gente medir isso também. E aí eu vou trazer a roda da vida, se você quiser, depois eu vou compartilhar com o pessoal do EPPE para eles poderem enviar essa roda da vida para vocês também. E aí você pode preencher com todos os aspectos que giram em torno da sua vida. Então você pode começar lá, qual que é o meu nível de saúde e disposição hoje, de 1 a 10? Aí depois você vai pensar na questão do desenvolvimento intelectual, você está satisfeito, o equilíbrio emocional, eu estou sabendo gerir minhas emoções, eu estou realizando meu propósito ou não, de 1 a 10, o que eu estou satisfeita com essa questão na minha vida. Os recursos financeiros são extremamente importantes, gente. Então, nos recursos financeiros, eu estou satisfeito com a minha vida nos recursos financeiros ou não? A contribuição social também, que nada mais diz da gente... A gente está vendo outras pessoas, a gente está dialogando com outras pessoas, a gente está em grupo, não está? Como que está a nossa relação com a nossa família também? Nossa família, tem pessoas da minha família aqui hoje, e a família é tudo também, né? Ela nos dá, em momentos de grande dificuldade, grande tristeza, quem que a gente geralmente vai procurar? Geralmente é alguém da nossa família, né? Se o meu desenvolvimento amoroso também está bom, eu estou me envolvendo com alguém que me faz bem, não estou, não, agora eu quero ficar sozinho, está ótimo, eu estou bem comigo mesmo e está tudo certo. A vida social, a criatividade, os hobbies, igual eu falei, né? Qual que é o seu hobby? Você está desenvolvendo eles? Essa mesma amiga que falou que não tinha hobby, ela falou, mesmo, eu tocava violão há um tempo atrás. Pois é. Você ama tocar violão? É um hobby? É uma coisa que você gosta? Então, desenvolva ela um pouco mais na sua vida, né? Ao longo dos dias. Ó, esse aqui é um vídeo que eu reservei, inclusive tem uma tatuagem disso, com essa frase, isso também passará. Porque existia uma lenda de um rei, em que o rei, ele juntou todas as pessoas mais sábias do reino e falou assim para eles, olha, eu preciso de uma frase, uma só frase em que eu possa, no meu momento de maior caos, que eu olhe para essa frase e tudo se resolve. E nenhum dos sábios da época conseguiram decifrar, conseguiram gerar uma única frase, uma frase que resumia isso. E aí chegou um súdito, né, do rei, e aí ele chegou para o rei e falou assim, olha, ô senhor rei, eu sou um cara muito simples e tudo, eu não tenho grandes conhecimentos de livros, nem nada disso, mas eu estive com vários reis. E ao longo da minha vida eu aprendi que existe uma frase que corresponde ao que você deseja. Eu vou colocar no seu anel, mas você não pode vê-lo, tá? E colocou essa frase no anel do rei. E aí o rei passou por uma grande batalha no seu reino, e as pessoas da sua província estavam sendo expulsas do reino, ele estava perdendo o reino. E aí ele estava sendo vigiado pelos inimigos, sendo seguido pelos inimigos, e desesperado ele entrou no meio da floresta e leu o anel. E nesse anel dizia, isso também passará. Foi aí que esse rei, diz a lenda, que esse rei conseguiu recuperar todo o seu império e conseguiu recuperar e começou a comemorar. E quando ele estava comemorando aquela vitória da guerra e tudo mais, o vassalo, né, essa pessoa que trabalhava com ele, chegou para ele e falou assim, ô rei, olha de novo. Não são só nos momentos de tristeza que a gente deve olhar e pensar, isso também vai passar. Quantas coisas tristes você já passou na sua vida, que você, no momento que a gente está vivendo, naquele turbilhão de coisas, a gente acha que não tem saída, não é mesmo? Mas depois a gente vê que tem, a gente vê que as coisas passam. E assim também são os momentos de alegria, porque aquele ápice da alegria, ela também passa. I wish I had known that this too shall pass. You feel bad right now? You feel pissed off? You feel angry? Yes, this too shall pass. You feel great? You feel like you know all the answers? You feel like that everybody finally gets you, and there you are. This too shall pass. Time is your ally, and if nothing else, just wait. Just wait it out.
Então, às vezes, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o nosso processo, né, gente? E saber que a felicidade, assim como a tristeza, ela passa, né? E aí, esse cara aqui, ó, é o Tal Ben-Shahar, que é o professor de Harvard que eu falei para vocês, e ele criou esse livro aí. Ele criou um curso, que é o curso mais disputado em Harvard de todos os tempos. E ele não achou que ia ser um curso que ia ter essa disputa toda, né? Como eu falei para vocês, ele começou a estudar os estudantes lá em Harvard e começou a ver que, assim, os estudantes estavam muito infelizes, eles estavam com crises de depressão profunda. Ele falou, pô, por que esses estudantes em Harvard, ou seja, a faculdade mais conceituada do mundo, onde, teoricamente, os alunos entram já com uma vida feita, né, com um status muito acentuado, por que esses alunos estão tão tristes? E aí ele começou a estudar a felicidade lá dentro. E o que ele começou a ver? Eu vou trazer um pouco dos ensinamentos desse livro aí, indico a todos a lerem, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele começou a estudar psicologia positiva. Qual que é a nossa tendência, gente, quando a gente estuda a psicologia das coisas, das pessoas? A psicologia tende, a maioria das biografias em psicologia, elas tendem a estudar o meio termo, né? A média, as pessoas que estão mais ou menos ali na média. Ou então, elas estudam as pessoas que estão abaixo da média, ou seja, os casos de depressão, as pessoas que surtaram. Só que ninguém estava estudando esses pontinhos fora da curva aqui, ó. Esse pontinho aqui de cima. E aí esse professor começou a estudar isso e começou a ver assim, vamos estudar as pessoas que são felizes de verdade? O que elas estão fazendo? Né? E aí criou-se o curso de Psicologia Positiva de Harvard, que é o curso mais festejado em Harvard e disputado de todos os tempos. E aí eu vou trazer alguns conselhos desse livro para vocês, tá? O primeiro conselho que ele traz no livro, depois de estudar muito em vários locais, ele não estudou só em Harvard, quando ele teve material em Harvard, ele começou a estudar, ele e a equipe dele começaram a estudar a felicidade no mundo inteiro. Então, eles foram em vários países, pesquisaram e conseguiram descobrir 7 princípios que trazem, teoricamente, níveis de felicidade. Primeiro, o benefício da felicidade. O que é isso? Às vezes, a gente está tão atolado de coisa, tão cheio de coisas, que a gente esquece de comemorar os pequenos passos. A gente esquece de comemorar as pequenas vitórias. A gente esquece que a gente também pode ser feliz, que a gente pode trazer alegria para o ambiente de trabalho, que a gente pode ter leveza nas nossas coisas. Eu trouxe aqui, por exemplo, o Bulls, né? O Chicago Bulls de Jordan. Jordan, para quem não viu, tem uma série no Netflix que fala do Bulls de Jordan, Arremesso Final, que chama. É uma série incrível também. E lá a gente vê que é o seguinte, o Jordan era uma das pessoas mais competitivas que já existiu na Terra. Ele era muito competitivo. E toda pessoa que é muito competitiva, ela se cobra ao extremo. E ele não se permitia muito desses momentos assim, de felicidade. E tem uma parte do filme em que ele desaba a chorar, quando ele ganha o primeiro título da NBA dele. Ele desagou a chorar e foi esse momento aí onde eles estavam extremamente felizes. Então, assim, quando você tem uma vitória, você está comemorando essa vitória? Quando você tem uma pequena vitória, gente, que seja, comemore, brinde a vida. Às vezes a gente esquece, né, de comemorar. Aí a gente tem uma coisa boa, não comemora, e a vida vai passando. Então, você tem permitido também ser feliz? Porque às vezes a gente não se permite. Às vezes a gente fala assim, ah, não, minha família inteira não foi feliz, meus pais não foram felizes, eu não mereço ser feliz. Você merece, sim, todo mundo merece ser feliz. Por que você não mereceria ser feliz? Então, é importante que a gente traga esses princípios da felicidade para o nosso dia a dia. O segundo passo é o ponto de alavanca, tá? Essa dica é muito bacana. Arquimedes falava, dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo. O que se trata do ponto de alavanca? O ponto de alavanca, segundo esse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, é aquilo que te move. O que te move? O que te faz acordar todo dia?
que te faz acordar para poder fazer as coisas? Eu vou citar alguns exemplos. O ponto de alavanca, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, ele tinha o grande sonho de ser o maior jogador do mundo. E ele queria ser o maior jogador do mundo desde muito cedo. E não foram poucas pessoas que chegaram para ele e falaram: você nunca vai conquistar esse sonho. Foram várias. Só que ele queria tanto, mais tanto, o ponto de alavanca dele era tão forte que dizem que ele chegava, um atleta do Real Madrid uma vez falou, que ele sempre chegou nos treinos 3 horas mais cedo do que todos os atletas do Real Madrid, para treinar. Então ele era o primeiro que chegava e o último que saía. E por que ele fazia isso? Não é que a gente tem que se matar de trabalhar, mas ele queria muito aquilo, gente. Ele queria ser o melhor no mundo. E ele conseguiu 5 vezes. Né? Adam Sandler, outro dia eu ouvi uma história dele, todo mundo deve conhecer o Adam Sandler, né? Filme Clique, que também traz um pouco da felicidade, eu adoro aquele filme. Mas o Adam Sandler, quando ele estava no início da carreira dele, teve um professor que chegou para ele, chamou ele para tomar uma bebida num bar, e chegou para ele e falou assim: Adam, você não tem jeito para essa coisa de ator, não. Vai seguir outra coisa, vai fazer outra coisa. Vocês sabem o que o Adam Sandler se tornou, né? E depois de anos, dizem que ele encontrou com esse professor e não guardou mágoa, chegou para ele e falou, chegou com amigos, né, falando, encontrou esse professor, que ele estava rodeado de amigos no auge da sua carreira, e ele olhou o professor, abraçou o professor, chegou para os amigos e falou assim: ô, pessoal, esse foi o único professor na minha vida que me pagou uma cerveja. E não fala mais nada que isso. Mas sempre, gente, vão existir pessoas que vão falar que vocês não vão conseguir. Quantas pessoas já chegaram para você e falaram que vocês não iam conseguir? Eu adoro quando me falam: você não vai conseguir, porque é aí que eu vou lá e insisto para conseguir. Então, o que te move? O que realmente te motiva? Qual que é seu ponto de alavanca? Por que você acorda todo dia para trabalhar, para fazer alguma coisa? Tem pessoas que o ponto de alavanca são os filhos, tem pessoas que o ponto de alavanca é a casa, tem pessoas que o ponto de alavanca é a carreira, tem pessoas que... Existem inúmeros pontos de alavanca. O negócio é a gente encontrar o nosso. O que nos move? O que a gente faz a gente se mover no mundo? Qual que é seu maior sonho? Aí a gente traz o terceiro ponto, que é o efeito Tetris. Todo mundo já viu esse jogo aí, não já? Tinha naqueles games, né? Esse jogo de Tetris. E eles começaram a... Eu trouxe o Candy Crush também, não sei se vocês conhecem esse jogo também, mas ficou super popular aí, porque trata mais ou menos da mesma coisa. Mas o princípio do livro chama O Efeito Tetris. Eles colocaram várias pessoas numa mesma sala e pediram para elas jogarem Tetris por 10 horas. E elas ficaram jogando Tetris. O que elas identificaram é que essas pessoas, depois que saíram da sala, elas começaram a ver tudo como se fosse um grande Tetris. Então, elas chegaram na casa delas e começaram a querer encaixar uma coisa na outra, querer mudar uma coisa de lugar. Elas começaram a ver aquilo em todos os lugares. Eu trouxe Candy Crush porque teve uma época que eu joguei esse jogo em que eu comecei a ver frutinha em todo lugar que eu ia. Eu estava no ônibus, eu via frutinha. Eu estava na faculdade, eu via as frutinhas assim, ficava imaginando. Então, às vezes, o que eu quero trazer, o que o efeito Tetris traz, né? Que às vezes a gente condiciona também a nossa mente a pensar de determinada maneira. E a gente não quer mudar, a gente é meio Gabriela, às vezes, né? É a síndrome de Gabriela. Gabriela não muda. Às vezes a gente não quer mudar, né? Mas, assim, às vezes é necessário que a gente olhe de uma forma que a gente nunca olhou antes para as coisas. Nessa condição que, às vezes, a gente está... Por exemplo, existem vários grandes esportistas que eles são mas tão competitivos que eles começam a competir com a própria família. Ele começa a competir com a esposa, está jogando futebol com... Imagina o Phelps nadando com o filho.
Começa a jogar futebol com o filho e quer ganhar a todo custo. Então, assim, por quê? A mente da pessoa está condicionada naquele padrão de competitividade. Então, ela não consegue se desvincular daquilo. Da mesma forma, um psicólogo, um terapeuta, que não para de analisar os outros. Então, ele está ali, a esposa dele está dormindo, ele está ali analisando. Esquisita, deve ser por conta disso, disso. Gente, vamos começar a pensar um pouquinho diferente, né? Às vezes a gente está indo numa direção, para a gente ter resultados diferentes, às vezes a gente precisa ter atitudes diferentes, né? A mente, ela tem essa frase que é linda, né? Que fala assim, que a mente é um lugar em si mesma, e ela pode fazer do céu o inferno e do inferno ao céu, o céu. O seu inferno pode ser o céu de outra pessoa, já parou para pensar nisso? E o seu céu pode ser o inferno do outro. Às vezes, algo que você vive, algo que você tem, pode ser tudo que outra pessoa gostaria de ter, né? Então, existe aquela questão, o efeito Tetris, ele traz muito dessa questão do copo meio cheio, copo meio vazio, né? Da gente, às vezes, ter uma visão, assim, meio negativa da vida, e que, às vezes, é necessário a gente olhar para os pontos positivos também. Não é que a gente deve colocar um óculos rosa na cara e não ver os pontos negativos, mas ver também os positivos, porque eles vão existir, né? Se alguém tiver contribuições aí, podem me parando, viu, pessoal? Com insights e tudo mais. Então, qual que é o padrão mental que você deseja romper? Uma forma de pensamento, uma crença limitante que você tem, que você fala assim, isso não me serve mais, isso servia para o meu antigo eu, lá atrás. Mas hoje em dia eu penso um pouco diferente. Então, qual que é esse padrão mental que você deseja romper na sua vida? Para você começar a pensar um pouquinho diferente. O quarto passo na procura da felicidade, segundo o jeito Harvard fez feliz, encontre oportunidade nas adversidades. E aí, o Ayrton Senna falava, né? Na adversidade uns desistem, outros batem recorde. O Silvio Santos tem aquela frase icônica dele, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Bom, vocês concordam que, às vezes, a gente pode estar num momento de extrema infelicidade? Eu mesmo já vivi processos que eu me perguntava, assim, por que isso está acontecendo? E depois de um tempo, a gente passa por aquele processo, a gente consegue entender um pouco melhor, né? A gente fala, oh, mas se eu não tivesse passado por isso aqui, eu não tinha aprendido isso aqui. E na minha visão, a gente está aqui nesse mundo também para se desenvolver, para se tornar pessoas melhores, para evoluir. Se o mundo fosse só alegria, né? Cada pessoa tem sua cruz a carregar, lógico. Mas é importante que a gente também olhe para as adversidades e encontre oportunidades em meio da lama, né? Quantas pessoas aí no Covid, por exemplo, vendiam máscaras, né? Tiveram que arrumar um jeito de se sustentar. Ó, vamos vender máscara, então. Então, vamos vender máscara. Então, assim, quando você tiver num momento, assim, de muita dificuldade, tenta pensar, porque eu tenho para mim que Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela. Então, esteja consciente, assim, porque em algum momento vai surgir alguma oportunidade. Vai surgir alguma oportunidade de você se desenvolver em uma coisa que você nunca tinha pensado antes. Então, quais as lições? Tenta olhar para a sua vida aí e pensar em quais são as lições que você já tirou em momentos da sua vida extremamente difíceis. Tenta pensar aí naquele momento mais difícil da sua vida. E o que você aprendeu nesse momento? Eu não estou falando que os momentos ruins, eles são positivos, não, viu, gente? Eles geram grande tristeza, grandes frustrações, mas às vezes a gente aprende muito também com esses momentos, né? Ana Bosson comentou, adoro essa frase que diz, a mente é um fogo a ser aceso, não um vaso a preencher.
A sorte favorece a mente bem preparada. Muito bom. Vai comentando ali. Então, vamos lá. O sexto aspecto, o quinto aspecto da felicidade, segundo o livro, é o que nós chamamos do círculo de Zorro. Quem que lembra também aí do Zorro, né? Aquele herói de quadrinhos que depois foi para televisão. Quem que lembra aí do Zorro? Vai comentando aí. E nesse filme, por que chama o Círculo de Zorro, né? Se vocês forem ver o filme do Zorro, vocês vão perceber que o mestre do Zorro, o chefe do Zorro lá, né, o mestre dele que treinava ele para as batalhas, ele não colocou o Zorro para poder ser aquele grande herói que ele foi de início, não. Ele treinou o Zorro. E aí ele colocou, e para poder treinar o Zorro, ele colocou o Zorro num pequeno círculo. E falou, Zorro, você só vai ir para o círculo maior quando você conseguir superar totalmente esse círculo de dentro. E aí ele ia escalando para um círculo de fora, e de fora, e de fora. Eu trouxe aqui também essa cena icônica, né, do Karate Kid, em que o mestre do principal, ele, no início lá, o menino já querendo chegar, querendo aprender karatê, que isso... Não, vamos no primeiro passo aqui. Primeiro passo, você vai pintar a grade. E ele se revoltou, ele falou, não estou aqui para isso, eu não estou aqui para pintar a grade, estou aqui para... Só que tudo aquilo era um ensinamento, para ele ver a arte, como que a arte do karatê ela poderia ser feita, como que é importante também, as artes marciais trazem muito essa questão da humildade, essa questão da gente entender que existe passos simples que a gente precisa dar à procura de algo maior, né? E depois ele se tornou também um grande astro aí e conquistou os títulos e tal, mas no início ele tinha que aprender a dar um passo de cada vez. Então, o Círculo de Zorro, ele traz muito essa questão do um passo de cada vez, para a gente não se cobrar ao extremo também. Às vezes, quando a gente está triste, a gente sai daqui e fala assim, não, agora eu vou chutar o balde, eu vou largar meu emprego, eu vou fazer... Não, calma. O que eu posso fazer hoje que vai me trazer um pouquinho mais de felicidade? E aí a gente tem a questão mental também, né? O nosso cérebro, ele tende a pensar de determinadas maneiras. E aí a gente tem o córtex pré-frontal, que ele é a mente racional, que é da ação. E a gente tem a amígdala, que é a mente irracional, que ela só reage ao mundo. Então, uma pergunta que a gente precisa se fazer é se eu estou agindo ou reagindo ao mundo. Em uma situação de estresse, qual que é a área do seu cérebro que tende a dominar as suas ações? Quando você está muito estressado, você fica muito reativo? Reativa? Você começa a disparar marimbondo em todo mundo? Eu também sou assim. Mas, assim, às vezes a gente tem que ligar um pouco mais o córtex pré-frontal. Ah, não, calma. Deixa essa pessoa, ela tá estressada, deixa ela estressada para lá. Ela não vai tirar minha paz. Respira. E depois você age. E aí as relações humanas conseguem ser muito mais leves, né, gente? Se todos nós conseguíssemos pensar e agir assim, né? Então, o ciclo do Zorro, ele fala de, primeiro, você ter autoconsciência do seu passo, do momento agora. Foca no que você pode controlar, porque quantas vezes a gente também quer mudar uma situação na nossa vida e aí a gente fica focando em coisas que a gente não tem controle. Fala assim, eu vou conseguir ficar feliz, conseguir ser alegre se eu tiver uma proposta melhor, ou se eu conseguir evoluir de cargo. Isso depende totalmente de você. Você pode fazer sua busca, você pode buscar, você pode se dedicar ao extremo, mas isso depende totalmente de você nesse momento agora. Então é importante que a gente veja assim, não, o que eu posso controlar? O que eu posso fazer? Então faça o melhor. Eu, por exemplo, essa palestra estava tenso, nossa senhora. Você sabe que um dos maiores medos da humanidade, supera até o medo da morte, é se expor em público. Vocês sabiam disso? Eu estava pensando nisso, falei, nossa, a palestra tem que ser perfeita e tudo mais. Eu falei,
que eu posso controlar? Eu posso controlar a apresentação que eu estou fazendo, eu posso controlar e fazer o meu melhor. Então, eu estou aqui para fazer o meu melhor. Se as pessoas vão gostar, se vai ser bom, isso é uma coisa que eu não consigo controlar. E, por fim, defino um objetivo execuível por vez. Uma meta só, gente, só uma. Ó, agora eu vou aprender a fazer tal coisa. Então, faz essa coisa primeiro, depois você dá outro passo, entendeu? Deixa eu ver o chat aqui. Beleza. E aí, você pode formar o seu Z de Zorro, né? Então, qual que é o seu nível atual de autocobrança e ansiedade? Isso aí está muito ligado à questão da gestão das emoções, da inteligência emocional, e muito do que a gente vive hoje, né? Dizem que a ansiedade ela é o mal do século, né? Quem que fala isso é o Cury, né? Augusto Cury, que tem um livro que fala disso, ansiedade é o mal do século. Então, quanto que você tem se cobrado também ao extremo, né? Você está satisfeito com os seus passo a passo? Fica satisfeito com as pequenas vitórias do dia a dia, os pequenos passos que você tem dado. Às vezes a gente se cobra tanto que a gente não consegue relaxar, a gente começa a carregar o mundo nas costas. Ó, e se a vida fosse outra coisa? E se a vida fosse a gente se alegrar, se divertir com as pessoas que a gente ama, ser um pouco mais leve? Então é importante que a gente tenha, claro, foco, objetivos, sonhos, metas, mas toma um passo cada vez e comemore quando a gente der esse passo também. Nossa, alguém comentou aí, ó, Malu, nossa, meu nível de autocobrança é grande, mas estou mudando isso. Isso veio desde a infância. Pois é, tem quanta coisa que a gente carrega desde a infância, né, gente? Eu, por exemplo, tem muitas pessoas, não vou falar de mim, não. Tem muitas pessoas, por exemplo, que são muito cobradas na infância. E aí eles são cobrados por uma coisa assim, aquela coisa da perfeição, né? Ou senão a gente era o quê? Castigado, né? Se a gente não fazia certo, a gente era castigado. Apanhava, quem... Já recebi uns bons coros quando eu era mais novo. Mas isso, gente, ao longo da vida também vai gerando uns traumas na gente. Porque uma criança que aprende que não pode errar, o que vira o adulto? Vira um adulto que se cobra ao extremo quando erra. Vira aquele adulto que erra uma coisinha e fala, não, é o fim do mundo. Nossa Senhora, fica desesperado, o nível de ansiedade vai lá no talo. E tem muita gente que entra em depressão profunda por conta disso. A cobrança hoje é muito grande. As redes sociais mostram vidas perfeitas. Quem falou isso foi a Juliana. Exatamente, Ju. Exatamente isso. As redes sociais, tudo é lindo nas redes sociais, né, gente? Quem não tem uma vida perfeita nas redes sociais? É isso a vida dos outros? Não é. Então, assim, vamos parar de se cobrar tanto, de se cobrar tanto, de se comparar tanto aos outros. Cada um tem seu processo. Você olha para o outro e fala assim, a gente sempre acha que o outro tem mais sucesso e é que é melhor que a gente, né? Olha para você, olha a pessoa que você é, olha tudo que você faz de bom, tem orgulho disso. Você é muito bom em muita coisa. Então, para de se cobrar um pouquinho, para diminuir um pouco a sua ansiedade e você focar naquilo que realmente importa. E no passo a passo, ter leveza com o seu processo. Aqui tem uma regra muito legal, que isso aí fez muito sentido na minha vida, que é a regra dos 20 segundos. O que o pessoal lá de Harvard começou a estudar e começaram a ver o seguinte, vocês concordam? Quantas promessas, gente, a gente faz no Réveillon, por exemplo? Quantas? Ah, eu quero ser mais rico, eu quero praticar atividade física esse ano, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. Uma pesquisa que foi feita viu que 80% das pessoas não executam a sua meta do ano novo. Por que a gente está fazendo isso? Uma coisa que eu indico, por exemplo, quando vocês chegarem no próximo ano novo seus, coloca uma meta só. Uma meta. Uma. Segue ela até o fim.
Que aí você vai chegar, primeiro, você vai chegar no final do ano, você vai lembrar das metas, porque quando eu coloco 10 metas, eu não consigo lembrar da meta que eu fiz. Quando você coloca uma só, você fala assim, esse ano eu vou conseguir fazer tal coisa. O seu foco vai estar naquilo e vai ser mais fácil de você conseguir chegar naquilo que você precisa. Mas para isso você precisa definir aquela meta que é essencial, né? Porque definir 10 metas, às vezes a gente define, mas qual que é aquela essencial para vocês? Então, a regra dos 20 segundos, ela traz então, o seguinte. O que acontece? O ser humano, ele tem uma tendência a seguir para o caminho de menor resistência. Ou seja, aquilo, a gente tem, o ser humano, ele tem a tendência a querer poupar energia, tá? Então, a gente tem preguiça mesmo, de às vezes seguir um caminho mais, que vai nos exigir mais esforço. Então, a atração exercida pelo caminho de menor resistência cria uma barreira para as mudanças positivas. A gente quer poupar energia e aí a gente não vai para o que a gente quer. E aí, o que é que essa regra dos 20 segundos traz? E é muito bacana isso. Todo hábito, gente, pensa num hábito aí que você quer evitar na sua vida. Todo hábito que você quer evitar, você deve gastar mais energia com ele. E todo hábito que você quer adotar na sua vida, você tem que gastar menos energia com ele. O que é que isso significa? Tá? No caso lá do livro, por exemplo, ele comentou que ele chegava em casa muito exausto, e o que é que ele estava fazendo todos os dias? Ele chegava em casa, pedia uma pizza e via televisão. E ele estava vendo que aquele hábito não estava gerando nada de positivo nele. E, ao mesmo tempo, só que ele não conseguia se livrar desse hábito, porque era gostoso, gerava prazer e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ele queria adotar um hábito na vida que era ler mais. O que é que ele fez para poder adotar esse hábito positivo na vida dele? Ele tirou, olha só como é simples às vezes, ele simplesmente tirou a pilha do controle da TV e deixou lá no quarto dele. E aí, quando ele chegava, toda vez que ele tinha que ligar a televisão, ele tinha que ir no quarto, pegar a pilha, pôr no controle e ligar a TV. Ao mesmo tempo, ele queria adquirir o hábito de leitura, correto? Ao mesmo tempo, o que ele fez? Ele colocou o livro que ele queria ler na sala, lá bem do lado do sofá. E aí ele começou a perceber que ele começou a exercer um hábito de leitura maior por conta disso. Eu adotei isso na minha vida uma época que eu queria me desvencilhar do Instagram. Eu estava demais nas redes sociais, eu estava me gerando uma ansiedade extrema. E aí, o que eu fiz? Eu vou pegar esse hábito essa regra dos 20 segundos e tentar aplicar. E aí, sabe o que eu fiz? Eu deletei o aplicativo do Instagram no meu celular. Vocês já viram quando você deleta algo do celular, o que você tem que fazer? Toda vez que eu tinha que entrar, que eu queria entrar no Instagram, eu tinha que baixar o aplicativo, fazer login na conta, para eu poder entrar no Instagram. Então, aquilo começou a me gerar preguiça. Aí eu falei, não vou entrar no Instagram agora não. Aí, eu comecei, gente, automaticamente a parar de mexer tanto assim no Instagram. Funcionou para mim. A Ana Boss comentou, faço isso para tentar parar de fumar. Como que você faz isso, Ana? Se você quiser compartilhar com a gente também. Eu escondo o cigarro e eu tenho que procurar. Aí porque a memória é curta, então até eu achar, passou tempo. Obrigado, Ana. Tá vendo, gente? Então, todo aquele hábito que você quer evitar na sua vida, faça com que ele fique mais difícil de você executar ele. Porque é muito fácil, às vezes. Eu, por exemplo, tive uma época que eu fumava. Beleza, fumava cigarro de palha. Só que eu comecei a perceber que aquilo não estava me fazendo bem, era um hábito que eu queria tirar da minha vida, mas eu não conseguia. E aí, o que eu comecei a ver? Que é muito cômodo, às vezes, a gente tirar o cigarro ali e fumar.
E aí eu comecei a comprar seda e fumo orgânico, para eu conseguir parar, eu comecei a comprar seda e fumo orgânico, então toda vez que eu tinha que fumar, que eu queria fumar um cigarro, eu ia ter que fazer o cigarro. E aí a gente cria preguiça e para de fazer ao longo do tempo, entendeu? Então são formas aí da gente conseguir evitar hábitos e adquirir hábitos na nossa vida. Como que a gente adquire também, né? No caso do autor lá do livro, ele foi no extremo, mas ele queria ter o hábito de ir na academia mais vezes. Ele começou a dormir com a roupa de ginástica. Então, ele já acordava com a roupa de ginástica e ia. E vários dos empresários do mundo também adotam esse hábito de, assim, ter menos opções, né? O que a Mônica aí, quando a Mônica vai no escolher as roupas dela, ela não tem muito trabalho para poder fazer isso, né? Isso faz com que a gente tenha outras possibilidades também de gastar nossa energia com outras coisas. Então, qual que é o hábito que você deseja adotar na sua vida? E qual aquele que você deseja evitar? E comece a ver como colocar eles nesse caminho. O sétimo e último passo aí do livro é a questão do investimento social. O que esses professores de Harvard começaram a ver? Que aqueles alunos que estavam sofrendo por depressão dentro de Harvard, eles estavam se fechando cada vez mais. Por quê? Qual que é a nossa tendência quando a gente passa por um momento difícil? A gente se fecha, geralmente, né? Ou então, quando a gente está com muito trabalho para fazer, muito atolado de coisa para fazer, a gente fala, não, vou me fechar no meu mundo. Só que esse professor de Harvard começou a ver que os alunos com melhores notas conseguiam chegar até o final do curso, não eram aqueles alunos que abdicavam da vida social, mas aqueles alunos que investiam também nesse lado. Então, é importante também, gente, nesse caos todo do mundo, que a gente invista também nas relações humanas, né? Aquele filme lá que eu falei, o final do filme é incrível, não vou dar spoiler aqui não, mas ele entende que a felicidade ela só é verdadeira quando a gente compartilha, quando ela é compartilhada. Então, sabe aquela pessoa, tenta pensar aí, ó, com quem você gostaria de ter mais contato hoje? Sabe aquela pessoa que todo dia você acorda e fala assim, ó, eu deveria ligar para tal pessoa, eu deveria ir lá visitá-la. Gente, às vezes basta uma ligação para a pessoa se sentir feliz. Eu vivi isso com uma pessoa próxima a mim. Ela morava do meu lado. E eu ficava adiando, eu estava naquele ritmo de trabalho acelerado, ficava adiando. Eu poderia ter ido lá, telefonado, eu poderia ter almoçado com ela. Então, vocês têm um deverzinho de casa. Sabe aquela pessoa que tem muito tempo que vocês estão querendo contactar? Manda uma mensagem para ela, diz para ela o tanto que você ama ela, marca de vocês encontrarem. Então, quando a gente pensa em propósito, a gente tem uma frase que fala assim, as pessoas vivem no piloto automático. O tal Ben Shahar, professor de Harvard, que falou isso. As pessoas vivem no piloto automático, ouvem de alguém o que deveriam ser e acreditam, ao invés de se perguntarem o que gostam. Eu trouxe aqui o Van Gogh, porque o Van Gogh é um exemplo típico disso, né? Se o Van Gogh tivesse seguido toda a geração que menosprezou ele, Van Gogh, vocês sabem que Van Gogh nunca vendeu uma obra de arte dele. Hoje as obras dele valem bilhões. Ele nunca foi rico, ele foi taxado de louco na época dele. Mas se Van Gogh não tivesse seguido o propósito dele, hoje a gente não teria obras como A Noite Estrelada. A gente não teria essas obras tão bonitas que nos enchem tantos olhos. Então, assim, começa a se perguntar o que eu posso fazer agora? O que eu realmente gosto de fazer? Quem eu sou? Esse caminho de propósito ele diz muito também desse processo de autoconhecimento, da gente saber quem a gente é, da gente saber o que a gente gosta, da gente pensar e refletir nisso, porque às vezes a gente vai vivendo uma vida tão corrida que a gente nem para pensar nisso, né? Então, Denzel Washington fala do sucesso, né?
que o sucesso é? Eu não sei o que isso significa, eu sou feliz. A definição de sucesso varia de pessoa para pessoa, e para mim, sucesso é paz interior. Sucesso é conseguir o que você quer, felicidade é gostar do que você conseguiu. Isso é muito importante também, né? A gente ter o sucesso, realmente, eu quero uma coisa, aí você tem sucesso naquilo, mas quando você conseguir aquela coisa, o que determina se você vai ser feliz ou não é gostar daquilo, realmente daquilo que você conseguiu, né? O filme A Procura de Felicidade nos trata um pouquinho dessa busca da felicidade. Eu sou profissional. Opa! Eu sou profissional. Oh, muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Ei. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Vamos. Eu sou profissional. Então, pessoal, essa reflexão do filme A Procura da Felicidade, eu trouxe muito para a gente refletir também uma questão. Não é só a gente encontrar nosso propósito. Será que a gente também está dando força para as pessoas à nossa volta seguirem o propósito delas? Quando uma pessoa tem um sonho muito grande, você fala para ela assim, você não vai conseguir, não vai nessa direção, não. Aí a pessoa... Quantas vezes a gente já viu isso acontecendo, né, gente? Então, o filme traz muito disso, sabe? Diz que se você tiver um sonho, vai à procura desse sonho, porque vai ter pessoas que vão te falar que você não vai conseguir. Sempre tem, gente. Pensa numa coisa que você conseguiu e tem muito orgulho de ter conquistado na sua vida. Não teve aquela pessoa que falou assim, você não vai conseguir. Eu já tentei, mas você não tentou ainda. Então, vai lá e tenta. O máximo que você vai conseguir, o máximo que vai acontecer é você não conseguir fazer aquilo, mas pelo menos você vai ter tentado fazer, né? E aqui eu trouxe para a gente poder ir encerrando também, eu vou abrir para algumas perguntas, para você trazer insights se vocês estiveram na palestra. Eu trouxe alguns conselhos para uma vida mais plena e feliz, que fazem sentido para mim e que talvez possam fazer sentido para alguém, né? Então, a primeira coisa na busca desse propósito, da felicidade, o processo de autoconhecimento, né? Se conheça profundamente. Às vezes a gente não se pergunta do que a gente gosta, o que a gente quer. É como diz o gato para Alice, né? Onde você quer ir, Alice? Você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Comece a se perguntar um pouco sobre isso. O que eu não gosto também, né? Se permite experienciar coisas novas, né? Quantas coisas você já teve vontade de fazer na vida? Nunca fiz. Olha, eu tenho para mim que existem grandes... Eu acho que todo mundo na Terra tem um propósito. Todo mundo tem um dom, um talento,
só seu que poderia dedicar ao mundo. Mas às vezes a gente nem se dá o trabalho de praticar esse talento. Vamos supor que Van Gogh nunca tivesse praticado o talento da arte dele. Ele não ia ter descoberto, a gente não teria. Então, assim, sabe aquela coisa que você tem vontade de fazer? Vai lá e faz. Uma música da Vanessa da Mata fala, segue o som. É isso mesmo. Então, experimente coisas novas, vai fazer coisas novas, praticar coisas novas que você nunca fez, né? Reflita sobre o que deseja, é o que diz o gato para Alice, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Às vezes, nos meus atendimentos de terapia, eu falo para o pessoal assim, mas o que você quer? O que você realmente quer? A pessoa pensa e tal, acho que às vezes a gente não para pensar mesmo, aí às vezes a gente fica, a gente reclama muito, né? Ah, minha vida não tá boa por causa disso, daquilo, mas aí você se começar a perguntar o que você realmente quer, é é um grande passo para você conseguir aquilo, entende? Às vezes eu tenho a impressão que o universo, vamos supor que o universo desse tudo que a gente pedisse, que Deus, o universo, seja lá o que vocês entendem como isso. Só que a gente, às vezes, não sabe o que quer. Então, o universo pergunta assim, eu quero... Você fala para o universo assim, eu quero tal emprego. Aí o universo vai, move montanha, você consegue aquele emprego. Aí chega no emprego e fala, não quero, eu quero outra coisa. Então, assim, eu acho que a primeira coisa para a gente poder seguir para uma vida mais feliz é saber o que a gente quer e aquilo que a gente não quer, né? O dinheiro nem sempre é o mais importante. Eu acho, nessa pesquisa toda, eu vi um podcast que o cara falava assim, imagina o propósito como se fosse o norte de uma bússola. Vocês já viram por que a bússola aponta por norte? É por conta das questões eletromagnéticas, né? Então, se eu colocar um ímã do lado de uma bússola, ela vai defasar naquilo, ela vai parar de apontar para o norte, não vai? E ele traz um pouco disso, que o dinheiro, às vezes, faz a gente se desviar um pouco do nosso propósito. E eu vou explicar isso um pouco melhor, tá? Não é que o dinheiro ele é extremamente importante, só que, às vezes, por exemplo, para decidir a nossa carreira, às vezes a gente pensa assim, não, eu amo fazer isso, eu quero fazer isso, mas o que dá dinheiro é isso. Vocês concordam comigo? Eu comecei a refletir nisso. Vocês concordam comigo que em todas as profissões do mundo existem pessoas bem-sucedidas ou não? Existem pessoas que têm um dom extremo como ator, por exemplo. Aí chega e fala, não, mas ser atriz não dá dinheiro. Quantos atores a gente conhece que ganham muito dinheiro? Dinheiro traz facilidades, realmente. Música. Às vezes a pessoa tem um dom na música. Eu tenho um irmão que ele canta de um jeito que puta que pariu. É um dom tão nato nele. Mas às vezes a gente pensa, não, mas música não dá dinheiro, então eu vou pôr. Você conhece, se música não der dinheiro, não tinha tanto cantor milionário, não é isso? Então, eu acho que isso é um pouco variável. Eu acho que médico é a única... Ó, André, eu acho que médico é a única área que eu nunca vi ninguém tão se dá tão mal assim, financeiramente ainda. Mas existem em todas as áreas pessoas bem-sucedidas, certo? E tudo depende de um fluxo nisso. Mas está começando a mudar, né, André? Já estou vendo alguns médicos sofrendo também, é verdade. E, além disso, gente, uma coisa muito importante, quantos médicos também, vocês médicos que estão aí na palestra, quantos médicos vocês conhecem que foram nessa onda do financeiro, conquistaram muita coisa, mas não gostam do que fazem? Então, assim, às vezes você vai buscar um propósito financeiro, não tem nem nada de mal nisso, buscar o propósito financeiro, mas eu já estive com uma pessoa, um médico famoso de Belo Horizonte, muito conceituado, com 70 anos. Ele chegou para mim e falou, não, Felipe, estou totalmente infeliz. Cansei, não gosto disso, não quero fazer isso, eu quero mudar de vida. Então, as pessoas estão começando a perceber isso mais, a pensar nisso mais, sabe? Porque, às vezes, a gente corre atrás muito de dinheiro, extremamente do dinheiro, mas se a gente não fizer uma coisa também que nos dá um mínimo de prazer,
a gente vai ser feliz naquilo? Então, assim, eu citei os médicos aqui, mas todos os médicos que estão na palestra, eu vejo um propósito muito forte neles, né? A Andréia, por exemplo, ginecologista, meu pai como pediatra. Eu acho que se meu pai não fosse pediatra, eu não sei o que ele seria, de verdade. Ele tem um propósito tão grande naquilo, ele tem uma alegria tão grande de fazer o que ele faz, que, assim, é uma coisa que supera tudo. E eu acho que meus pais me ensinaram muito essa questão de seguir o que eu amo, de seguir o meu propósito. Embora um dos grandes desejos do meu pai, ou da minha mãe, né, tenha sido ter um filho médico, mas os três decidiram ir para outra área completamente diferente. Bom, o quinto conselho, estamos chegando no fim, perdoe e festeje seu fracasso. A gente esquece, às vezes, gente, que errar é humano. Já pensaram nisso? A gente tem essa frase que todo mundo fala, mas ninguém pratica. Aí, quando a gente erra, a gente acha que é o fim do mundo, mas a gente erra, a gente vai errar. As coisas acontecem. Não veja as coisas boas como garantidas, mas também seja grata por isso. Existem exercícios da gratidão. E aí, eu indico a vocês a fazer esse exercício de todo dia antes de dormir. Faz isso aí por uns. Esse exercício, geralmente, o pessoal fala para a gente fazer por 21 dias, mas faz por pelo menos uma semana. Todo dia à noite, o que é que eu sou grato? O que é que aconteceu no meu dia hoje que me trouxe gratidão? O que é que eu sou grato pelo dia de hoje? Você vai encontrar alguma coisa. E exercer essa gratidão muda muita coisa. Porque você começa a visualizar aquilo que você tem de bom também na sua vida. E começa a ser mais grato, e aquilo começa a reverberar coisas boas para a sua vida. O 7, pratique esportes. Mexa esse corpo que você tem. Por quê? Isso, segundo a ciência, primeiro, libera endorfina, né? E outro que, assim, é gostoso, né? Quando a gente pratica um exercício físico, quando a gente gera aquela energia. Antigamente, eu tinha muita dificuldade na academia. Eu ficava assim, não gosto de academia, sei lá o quê. Mas até o momento que eu entendi também que, às vezes, o exercício físico ele não é nem pelo nosso físico, é pelo nosso mental, tá? Quando eu estou na academia, é uma hora que eu estou me dedicando a mim mesmo, é uma hora que eu estou desconectando dos meus problemas, é uma hora que eu estou desacelerando. Então, praticar esporte é muito bom para a gente conseguir uma vida um pouco mais plena. E qualquer esporte que vocês gostarem. Ah, não gosto de academia. Qual esporte você gosta? Tem tantos, né? Tem gente que gosta de jogar bola, tem gente que gosta de caminhar, de nadar. Então, assim, veja o que é que você gosta também. Pratique aquilo que você gosta, mas para liberar esse tipo de hormônio no seu corpo. Mexa-se. O 8, o conselho 8, aprenda a desacelerar a mente. Gente, isso aí é o que muitas pessoas falam hoje da meditação, né? O que que a meditação é? Nada mais é do que a gente se possibilitar. Tem muita gente que tem dificuldade em entender o que é meditação, mas meditação é uma coisa muito mais simples do que a gente imagina. Primeira coisa, esquece dessa coisa de que meditação é um estado de não pensamento. Esse estado de pensamento ele é extremamente raro. Eu medito há 7 anos, mas eu posso contar no dedo as vezes que eu consegui, de fato, entrar no estado de não pensamento. O estado meditativo nada mais é do que a gente parar um pouco, da gente pegar uns 10 minutos ali do nosso dia, fechar os olhos, deixar que os pensamentos venham. É um exercício, gente. Assim como a academia, assim como os esportes, é um exercício que você faz todo dia. Então, deixa que os pensamentos venham, vai vir vai uma preocupação, só tente não se vincular a elas. Isso para quê? Para a gente desacelerar um pouquinho a mente, né? A gente vive num mundo já tão acelerado que às vezes é necessário a gente respirar. Às vezes é necessário desacelerar a mente para acelerar a vida. O 9, estamos chegando no nosso final. Quem quiser fazer algum tipo de comentário, algum tipo no final da palestra, levantem a mão aí, que eu vou chamar algumas pessoas. Não vai ter tanto tempo para muitas pessoas, porque a gente está quase chegando no nosso final, mas quem quiser falar aí está para aberta, tá?
Assim que eu terminar aqui, levantem a mão aí no chat, ó. Vai levantando a mão aí no chat. Aproveite sua jornada. Esse é um filme excelente também. É o meu filme favorito, tá? Que chama Poder Além da Vida. E nesse filme, uma das grandes cenas do filme, dos grandes aprendizados, é que a jornada é que nos traz felicidade, não o destino. Porque às vezes a gente espera chegar num ponto, né? Igual eu falei, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma promoção, eu vou ser feliz. Quando eu ganhar tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um neto, eu vou ser feliz. A jornada que nos traz felicidade. Então é importante que a gente aprenda a ser feliz no aqui e agora. E o 10º e último, não existe tempo perdido, gente. Às vezes a gente acha que assim, eu tô muito velho para seguir meu propósito, eu perdi muito tempo na vida. E eu vivi esse processo, por exemplo, na arquitetura. Quando eu larguei a arquitetura e eu estava formando lá no mestrado, tinha 8 anos que eu estava nesse processo, eu olhei para trás e falei, porra, eu podia ter decidido isso antes, né? Eu perdi meu tempo. E eu tive essa consciência durante muito tempo. Mas depois eu fui ver, gente, que nada é por acaso. Tudo é bagagem que a gente carrega e não existe tempo perdido. Existe aquele tempo que a gente aprende, né? E aí que a gente tem nosso próprio tempo também. Não é porque uma pessoa teve sucesso em tal idade que a gente vai ter. Não é porque tal pessoa encontrou, não é porque eu estou aos poucos encontrando meu propósito que você não pode encontrar agora. Não é porque um conseguiu numa época que o outro tem que conseguir no outro. Não, nós somos seres individuais, gente. Sua vida é totalmente diferente da outra. Talvez, sim, se eu olhar para a minha trajetória, se eu tivesse seguido na racionalidade, né? Se eu tivesse seguido por um caminho mais linear, talvez eu tivesse tido mais sucesso financeiro mais cedo. Talvez. Talvez se eu tivesse seguido por um caminho da administração, feito administração de empresa, eu chegaria nesse caminho da gestão de pessoas, gestão, mais cedo. Mas será que eu teria tudo que eu tenho, toda a percepção de mundo que eu tenho hoje? A arquitetura me ensinou tanta coisa. Eu aprendi na arquitetura a ser mais humano, a respeitar mais as pessoas que são diferentes de mim, a ter mais criatividade. Hoje eu uso tanto a criatividade na minha vida e foi a arquitetura que me deu, né? Então, a gente entender que tudo tem um processo, gente, tudo tem um porquê de ter acontecido. As nossas chances, Pedro Bial fala que as nossas chances têm sempre a metade das chances de dar certo, e é assim para todo mundo. Então, não se arrependa de ter tomado um caminho, né? O que você conseguiu fazer naquele momento, com aquela consciência que você tinha, e está tudo bem. E se você errou, está tudo bem também. Você aprendeu com aquele erro e vida que segue. É isso, pessoal. Muito obrigado. Desejo uma vida de muita felicidade e propósito a todos vocês. Obrigado, viu? Agora eu vou abrir aí para quem quiser falar. A gente vai ter aí 10 minutos. Então, umas 3 pessoas que quiserem falar, podem abrir o microfone ou levantar a mão, que a gente vai falando. Se você puder me ajudar nisso, meu monitor aí, fantástico. Se puder abrir os microfones do pessoal que quer falar, que aí a gente deixa umas 3 pessoas falarem para a gente poder encerrar a nossa palestra também. Fica à vontade, pessoal, para abrir o microfone, para fazer alguma pergunta, alguma colocação que vocês acham pertinente sobre a nossa palestra de hoje. Pessoal, Opa! A Kátia está falando, só que o microfone dela não está saindo o áudio. ativei? Agora sim, beleza. Estamos te ouvindo. Tô com saudade de vocês, que bom vê-los aí, tá? Tô com muita saudade, um beijo para todo mundo. Depois vou retornar ao IPPE. Quero parabenizar o Lipe pela palestra, eu adorei. Para mim foi voltar na terapia e me ver. E adorei a palestra e parabéns a todos, ó.
Um beijo e amo vocês. Ó, tia Cátia aí, gente, minha primeira professora, vocês acreditam? Valeu, tia Cátia. Obrigado, viu, por tudo. Parabéns, Lipe. Arrebentou a boca do balão. Obrigado. E é isso, pessoal. Quem puder, tá abrindo a câmera agora para a gente estar tirando um print legal, para a gente estar postando nas redes sociais. Já sigam o IPPE. Vou deixar aqui minha gratidão, já que ninguém Vamos mais deixar falou mais mais nada. duas pessoas falarem? O que você acha? Aí a gente tira uma foto e encerra? Pode ser? Pode ficar à vontade, pessoal. Fechou. Então vamos lá, pode falar. É isso aí. Gratidão por mais uma virada de chave, né? Foi ótimo, muito conteúdo e assim, eu tentei captar tudo e vários insights surgiram aqui. Então, assim, foi muito bom mesmo, gratidão. Eu quero ter mais oportunidades como essas e estou agradecendo a mim mesma por eu ter me permitido, né, ter aceitado o convite, e porque é uma coisa que eu tenho aprendido muito, que a gente não tem problema, a gente só tem oportunidade de evolução. E realmente é verdade, né? A gente precisa se agarrar a todas as oportunidades e tirar proveito de tudo. De tudo, tudo, tudo. E essa foi uma oportunidade bem valiosa que eu estou tendo aqui agora. Foi ótimo. Muito bom mesmo. Tá bom? Parabéns. Ô, Marina, muito obrigado, viu? Fico feliz de ter trazido um pouquinho de felicidade nesse momento. Geraldo, fala aí. Felipe, Fala, Geraldo. na sua trajetória dessa felicidade, você chegou a estudar alguma coisa dos butanenses, lá do país lá de Butão, que tem o índice de felicidade bruta? Que eles têm, inclusive, Não um estudei, ministério. Geraldo. Não estudei, mas é até um bom insight para uma próxima palestra, viu? Vou estudar com certeza. O que você estudou deles? Conta aí para a gente. É porque eles têm lá, inclusive, um ministério, né? Eles trabalham, era para ser considerado um dos países mais felizes do mundo, mas eu acho que hoje eles são superados pela Finlândia. Já ganhou 7ª vez seguida o prêmio de o país mais feliz do mundo. Mas eu acho que isso nasceu no Butão. Eles tiveram essa... E recentemente, Corre aqui. E recentemente a própria Heineken já está implantando isso no quadro dela. Por isso eu estou te perguntando se isso te valeu de alguma coisa. Olha, Geraldo, não tem nenhum tipo de intervenção direta com isso que você falou, tá? Eu não pesquisei sobre isso para criar a palestra, mas com certeza tudo converge numa mesma questão, né? Esse estudo de felicidade nos países que têm um PIB, o que eles falam mesmo? Produto, o índice de felicidade, né? Felicidade interna bruta, é o índice de felicidade. Então, nesse livro, O Jeito Rápido de Ser Feliz, eu imagino que eles devam ter trazido muito disso também, tá? Porque eles pesquisaram em vários lugares do mundo o porquê que as pessoas eram mais felizes em alguns lugares do que outros. Mas muito bacana, gostei. E você falou aí da Heineken, né? Tem várias empresas agora pensando nessa questão da felicidade corporativa. Como criar um ambiente mais feliz, né? Então é natural. Isso aumenta muito a produtividade, né? Sim, felicidade. Com certeza. Com certeza. Geraldo, muito obrigado. Mais alguma coisa que você queira fechar? Não, só deixar aqui, porque lá na FIB eles falam da composição da felicidade, da saúde física, mental, a satisfação no trabalho, a felicidade social, o bem-estar político, o bem-estar econômico e o bem-estar ambiental. Então, isso faz parte do composto deles lá para atingir essa felicidade. Top. Vamos fazer uma reflexão, Geraldo, já que você puxou o gancho aí. Vamos ver no Brasil. Vai citando os temas aí para a gente ver, nós brasileiros em geral, o quanto a gente está satisfeito com cada um desses pontos que você trouxe. Cada um reflete aí por si.
Saúde física. Saúde mental. Tem muita gente sofrendo depressão, não tem? Muita gente. Tem muita gente. Não só no Brasil, mas no mundo. Satisfação do trabalho. Satisfação no trabalho. Pois é, a gente está vivendo esse momento agora das empresas começarem a pensar nisso, na felicidade, quanto que é importante a felicidade dentro do trabalho. Porque antes, alguém pensava nisso? Era Depois raro, ele não fala, é? ele fala da felicidade social, talvez aí ligado a muitos trabalhos voluntários, né, ou dentro ou fora da empresa. Depois ele Sim. fala do bem-estar político, né, que a gente está muito carente disso, né? O bem-estar econômico, que acaba sendo uma consequência do fruto do nosso trabalho, e o bem-estar ambiental, que é uma coisa muito importante para todos nós, né? Tá vendo? Esses três últimos aí, eu acho que nós, brasileiros, precisamos desenvolver bastante ainda, né? Ter pessoas que realmente nos inspirem lá em cima, tá? Economia, a gente vive num país, gente, o Brasil está entre os 10 países mais ricos do mundo e está entre os 3 com maior discrepância social. Aí, ou seja, existe uma concentração de renda muito grande na mão de muitas poucas pessoas. Tem gente vivendo abaixo daquela linha da pobreza que eu trouxe para vocês, né? Tem gente passando fome. Então, a gente tem que mudar um pouquinho essa mentalidade como nação, né? E o ambiental, que você citou aí por último, a gente tem a Amazônia, que é o pulmão do mundo. Então, se a gente não olhar para isso e não valorizar a Amazônia, quem que vai valorizar? Né? E foram lembrar justamente só hoje, dia 19, que é o dia do índio, né? Hoje é o dia do índio. Top. É? Legal. Do indígena. Do indígena, né? Isso. Tá vendo? Qualquer coisa a gente devolve o Brasil para os índios, eu acho que seria melhor. Estou concordando. Eles fariam mais bem feito. Mas vamos lá, né, gente? Mais alguém, eu acho que não dá tempo mais. Vamos tirar uma foto aqui agora, então, para a gente poder postar nas redes, para a gente poder divulgar aí esse momento lindo que a gente viveu. Obrigado, viu, gente? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradecer ao IPPE mais uma vez por essa oportunidade. E é isso. Muita felicidade e propósito para todo mundo aí. Eu estou à disposição também. Me marquem lá nas redes, Felipe Ervilha, no Instagram, tá? E é isso. Vamos fazer da vida mais leve, mais feliz e com mais propósito. Valeu. Vamos tirar uma foto aí, gente. Já estou sorrindo. Viu, Felipe? Obrigado. Isso aí. Vamos lá, todo mundo sorrindo para a gente tirar uma foto, hein, gente? Abram as câmeras. Então vamos lá em turma no 3. 1, 2, 3. Sorrisão. Valeu, turma. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, turma, pela presença, pela participação, pela interação conosco. Ótimas lições que a gente aprendeu hoje, que a gente vai carregar para a vida, para ser mais leve, mais feliz. E obrigado, professor. A gente aguarda ver vocês em demais programações, palestras, cursos do IPPE. A gente tem um contato pessoal de forma presencial, que são as nossas consultorias. Já liga para o IPPE e agenda a sua consultoria para o seu negócio, qualquer área que seja. A gente tem consultores, profissionais, especialistas para a área que vocês desejam. E é isso. Um abraço, gente. Boa noite a todos. Obrigada, boa Felipe. noite também. Excelente palestra. Até as próximas aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Como o Elson falou, né? Fique aí, siga nossas redes sociais. A gente convida vocês a participarem das nossas programações, palestras, cursos e muito mais. É só vocês acessarem lá, vocês ficam sabendo da programação. Vejo vocês, então, em breve. Bom fim de semana para todos. Boa noite para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.